Queria começar, evidentemente, agradecendo o convite dos organizadores, dizer que é um imenso prazer estar aqui no IFIX, de volta, depois de muito tempo. Prazer estar compondo a mesa com os meus colegas. Cristina, minha colega de UPERJ desde o primeiro ano, na verdade, colegas ainda de disciplina na graduação aqui no IFIX, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. A galáxia é próxima, mas faz muito tempo. Bom, olha só, a discussão que eu vou fazer é uma discussão diferente, não é exatamente uma discussão de teoria nos mesmos marcos em que aquela que foi realizada pela Cristina e pelo Diogo, mas se relaciona com esse debate. Com certeza existe uma articulação bastante tranquila de ser feita, na medida em que eu vou discutir basicamente liberalismo. E liberalismo no presente. Assim, quando o Diogo falou a questão das ausências, na tradicional queixa que a teoria política e a teoria social brasileira fazem sobre as ausências, aquilo que falta no Brasil, em geral, essas ausências passam, em alguma medida, pelo liberalismo, não é isso? Falta liberalismo aqui, falta liberalismo de verdade, que é um negócio que eu não sei o que é. Não é esse liberalismozinho vagabundo que a gente tem, não é isso? Tipo, liberalismo com escravidão, olha que coisa esquisita. Aqui e numa porrada de lugares, não é isso? Liberalismo com escravidão. Se a gente observa, se a gente faz o mapa, parece ser um problema menor do que, em geral, o pensamento político e social brasileiro liberal achou que fosse articular liberalismo e escravidão. Andam muito bem juntos em vários lugares na história. Muito bem, assim, feito esse preâmbulo, assim, qual é a ideia fundamental que eu vou trabalhar? Eu quero discutir conjuntura, eu quero discutir o presente, mas eu vou fazer uma digressão teórica antes de fazer isso. Juro que eu vou tentar ser tão britânico quanto os meus colegas. Muito bem. Você vê que coerção é um negócio necessário. Muito bem. Liberalismo é uma doutrina política oligárquica. O propósito da teoria política liberal é oligarquizar o poder. Oligarquizar de uma determinada maneira, não é isso? Criar um determinado tipo de controle sobre o acesso às decisões políticas. Que, em geral, parece que é o contrário, né? Assim, a realidade com a qual nós nos habituamos a conviver trabalha com a ideia de que liberalismo e democracia são parentes próximos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim. Um serve precisamente para impedir que a outra se realize. Na verdade, o propósito inverso, ou melhor, a realização do propósito do Tocqueville. Tocqueville tinha medo que a igualdade transbordasse sobre a liberdade, não é isso? O liberalismo é exatamente o controle que essa suposta liberdade exerce sobre a igualdade para não deixar que ela transborde. Vamos ver o que significa transbordar. Tem um historiador, um helenista do século XX, talvez o mais importante helenista do século XX, chamava-se Moses Finlay. Fui apresentado a ele nessa casa pelo professor André Chevitarese, quando eu fiz História Antiga 1, uns 350 anos mais ou menos. E o Finlay escreveu um livrinho, assim, escreve 200 milhões de livros. Assim, tem um livrinho específico dele, que é um livro em que ele faz uma discussão sobre democracia contemporânea. Democracia contemporânea quer dizer 1972, que é quando ele está publicando o livro pela primeira vez, ou é o ano das conferências que estão incluídas no livro. Ele está discutindo democracia contemporânea, mas para discutir democracia contemporânea ele vai na Grécia para fazer a discussão. Ele é um helenista, ele é um historiador de Grécia, mas ele é também uma pessoa preocupada com os debates políticos que lhe são contemporâneos,
E essa preocupação, inclusive, lhe valeu a perseguição do macartismo, levou a fugir dos Estados Unidos, se exilar na Inglaterra, onde ele adquiriu cidadania. E a discussão que ele faz é a seguinte, e essa é uma discussão fundamental para entender essa questão da oligarquia e da democracia contemporânea. Eu vou usar dois autores para fazer a tal da digressão teórica. Os dois autores provavelmente não andam muito juntos normalmente, mas eu acho que faz sentido juntar. Um é o Finlay e o outro é o Marx. Começando com o Finlay. Então, o que o Finlay diz? O Finlay fala, olha, democracia, como nos avisou Aristóteles, que não gostava muito de democracia é o governo dos pobres. Não é isso? Por que ele demarca isso? Por que isso é uma questão fundamental para ele? Por que isso é fundamental para entender o porquê do regime liberal ser um regime, da teoria política liberal e do regime político liberal ser uma teoria política e um regime político oligárquicos? O que o Finlay está dizendo, seguindo o Aristóteles da política, é basicamente o seguinte: a democracia se constitui, na Grécia Antiga, na Atenas clássica, como um mecanismo para solucionar demandas sociais de camadas mais pobres da população. Estamos dando de barato, evidentemente, que os escravos não entram na conta, certo? Embora sejam fundamentais para que a democracia funcione. Mas não entram na conta. Entram na conta os homens livres. E isso não é absolutamente um problema, se você compara Atenas com o mundo que a cerca. Assim, o fato de... A democracia ateniense é um bocado democrática para a sua época, apesar de todos os questionamentos que se possa fazer sobre o funcionamento, sobre a ausência das mulheres, sobre a ausência dos escravos, sobre a ausência dos metecos e por aí vamos. Mas o que o Finlay está dizendo? O Finlay está dizendo a democracia foi produzida para solucionar as demandas da população mais pobre. Escravidão por dívida e propriedade da terra. Esses são os temas centrais em torno dos quais se dá um conflito de décadas e que vai acabar produzindo, tem outros conflitos, mas esses são os dois mais importantes, que vai acabar produzindo a democracia em Atenas. Não dá para pensar a democracia, diz o Finlay, sem pensar o fato de que ela foi lida, ela foi concebida, ela foi implementada, ela funcionou a partir dos interesses da população mais pobre em confronto com objetivos estritamente oligárquicos dos segmentos que controlavam o poder político e econômico em momentos anteriores. Por que ele está fazendo essa discussão? Que passa, por um lado, por isso, o conteúdo substantivo da democracia. A democracia não é procedimento, diz o Finlay. E nisso ele está se debatendo com a teoria política da época dele. Ele é historiador, mas ele está debatendo com os cientistas políticos e os teóricos políticos da época dele. Democracia não é procedimento. Democracia não é método. Democracia não é um conjunto de instrumentos dentro do qual você coloca qualquer conteúdo possível. Democracia tem um conteúdo substantivo e tem a ver com o avanço progressivo da igualdade no interior da sociedade. E isso é garantido, efetivamente, pelo fato de que, na democracia ateniense, isso era garantido pelo fato de que havia participação efetiva. Aí alguém levanta a mão e fala assim, pô, mas na verdade, o Péricles conduzia mais ou menos para o lado que ele queria, o demagogo do Demóstenes levava as coisas para o lado que ele queria, e o povão só levantava o braço na Assembleia. O Finlay leva isso em consideração, mas ele chama atenção para o fato de que, efetivamente, isso é uma participação muito maior do que simplesmente você ficar em casa enquanto as pessoas decidem tudo por você. Você participa efetivamente. Ainda que não seja a democracia ideal que o modelo sugere, ainda assim você tem participação. E isso é o que garante que as coisas sejam feitas de uma determinada maneira e não de outra maneira, nos diz o Finlay. Ele olha para a sociedade contemporânea e fala, nós não temos isso. A nossa democracia, o que permite que hoje todo mundo diga eu sou um democrata, bata no peito e fale eu sou super a favor da democracia, é o fato de que a democracia se esvaziou do seu conteúdo de participação, aquele conteúdo que ele tinha na Grécia Antiga de participação, e a participação que, por outro lado, era um instrumento que garantia o conteúdo substantivo, o sentido social, digamos assim, da democracia. Muito bem. Só um segundo. Autores como... Vamos deixar de lado os pré-históricos do liberalismo, tipo Locke.
Vamos pensar em autores do liberalismo depois que o liberalismo está no poder. Tipo Benjamin Constant, ou está em vias de se tornar poder, está se consolidando no poder. Tipo Benjamin Constant e Tocqueville, assombrados pelos espectros de Robespierre, de Babeuf, talvez, e Tocqueville, principalmente já no final da vida, assombrado pelo espectro do socialismo, pelo espectro do manifesto lá de 48. Esses caras estão preocupados com o quê? Eles estão preocupados em encapsular, estão preocupados em restringir o poder político por duas vias: o acesso das massas a decisões substantivas por duas vias. Uma é a tradicional do liberalismo, e essa é a perene que sobrevive até hoje. Existem esferas da vida humana que devem estar fora do alcance da política. A economia é uma delas. As relações sociais são uma delas. A propriedade privada é a mais importante delas, fora do alcance da política. A política não pode interferir sobre isso. Se a política interfere nisso, nos diria Tocqueville, nos diria Benjamin Constant, ela está interferindo na liberdade das pessoas. Ora, nos diria Moses Finley, se a política não interfere nisso, ela não é absolutamente democrática. Ou ela interfere nisso, sob a perspectiva da maioria, ou ela não é democrática. Vejam bem, não é Marx, certo? É Finley, que não é nenhum marxista. Ou ela interfere nisso, ou ela não é democrática. Não obstante, Tocqueville chamou o seu livro mais conhecido, mais famoso, de A Democracia na América. Mais uma vez, alguém pode perguntar, mas o Tocqueville é um cara que tinha preocupação com a participação das pessoas na política. A participação era um elemento fundamental na reflexão do Tocqueville, mas quando ele fala sobre participação na democracia na América, ele está falando de quem? Qual é a preocupação dele? É a preocupação com aquelas pessoas que estão se dedicando exclusivamente a enriquecer. Estão se dedicando aos seus negócios privados e estão abrindo mão de olhar para as questões do público. Ora, evidentemente, quando ele fala um negócio desse, ele não está preocupado com a participação política das grandes massas. Está preocupado exatamente com a ausência da participação política das elites sociais e econômicas, e que a ausência de participação política por parte das elites sociais e econômicas pode abrir a brecha para que o Estado cresça, para que o Estado intervenha naqueles aspectos que ele considera que são aspectos nos quais o Estado não deve intervir. Benjamin Constant é a mesma coisa, né? Quando ele faz a divisão dos dois tipos de liberdade, é disso que ele está falando. E ele fala claramente, assim como Tocqueville também vai falar. Assim, o acesso direto dos mais pobres à participação política significa distribuição de riqueza. Distribuição de riqueza significa a invasão do terreno da propriedade, que é um terreno que está restrito à esfera da liberdade na qual o Estado não pode entrar. Assim, tinha um bocado de coisa para falar ainda sobre esse tema, mas eu quero articular isso com a discussão que o Marx faz. O que o Marx nos diz? Assim, na crítica, numa porrada de lugares. Está no Grundrisse, está no Capital, está em vários lugares. O Marx ele faz uma crítica dura. Não sei se o Marx ou se o Finley, os dois estão mortos, não vão vir reclamar comigo. Não sei se eles autorizariam eu fazer essa combinação, mas enfim, vou fazer. O que o Marx nos diz? No Grundrisse, no Capital e em outros textos. Ele fala sobre a separação mais ou menos artificial que o capitalismo produz entre a esfera da economia e a esfera da política. Certo? A esfera da política, a esfera do direito, a esfera da justiça é aquela na qual você pode produzir a igualdade absoluta entre os seres humanos, entre todos os indivíduos que compõem a sociedade, desde que você preserve a esfera da economia da ação política. A ficção lockeana, certo? Como se a ação política efetivamente não produzisse uma ordem. Assim, a realidade é hobbesiana, a ficção é lockeana. Não é isso? Você tem uma ordem concreta que permite que funcione um determinado tipo de economia, uma determinada estrutura social, mas existe uma ficção que é a seguinte: assim, as pessoas são absolutamente livres e iguais no plano dos direitos políticos. Sendo assim, nós preservamos o plano das relações sociais. Como é que o Marx explica isso? Ele explica isso com base no processo de expropriação, não é isso? Assim, você pode promover, você pode estabelecer a igualdade absoluta no plano jurídico. Por quê? Porque no plano econômico você promoveu, durante o processo que eles chamam de acumulação primitiva, você promoveu o processo de expropriação completa dos produtores diretos, e esses produtores diretos, portanto, são forçados a se submeter a uma dinâmica de mercado sem que você precise exercer nenhuma forma de coerção jurídica sobre eles, como era necessário em outras formas de organização
social. Muito bem. Então, o que o Marx está dizendo? Melhor, o Marx está dizendo isso não. Isso sou eu lendo Marx. O Marx está dizendo, na minha leitura, que é necessário preservar a esfera econômica, que é onde está, é a esfera da iniquidade, é a esfera da dominação, e você cria uma ficção política, que é a ficção da igualdade absoluta, mas, através dessa ficção, você preserva o espaço efetivo da dominação. O liberalismo é isso, né? É a teoria que justifica isso. É a teoria que diz, não, essa separação é uma separação em nome da liberdade. Mas, no fundo, nós estamos falando de oligarquia. Como eu disse antes, você tem duas formas. Historicamente, o liberalismo se utilizou de duas formas de preservação dessa esfera. Uma foi dizer, o econômico está fora do alcance, esse sobrevive até hoje. O econômico está fora do alcance do político. As relações sociais estão fora do alcance da política. A outra forma qual é? A outra forma, que foi a forma utilizada pelo Benjamin Constant, apoiada com variações pelo Tocqueville, que é a forma que foi duramente combatida pelos movimentos sociais durante todo o século XIX, que é a forma de você não permitir o acesso das massas populares ao processo político, à decisão política. No caso, o grande debate, o grande enfrentamento do século XIX é o enfrentamento em torno do sufrágio universal. O sufrágio universal que foi combatido pelo Benjamin Constant, foi parcialmente combatido pelo Tocqueville também, só que o Tocqueville tinha aquela sacação genial que nenhum outro liberal da sua época teve. Não adianta, a gente não vai segurar esse negócio. Isso vem. Isso vai acontecer. Nós temos que criar são os mecanismos para impedir que isso, em acontecendo, transborde. Como é que você impede isso? E o Tocqueville anuncia no final da vida, não sei se é no final da vida, mas naquele discurso na Assembleia Constituinte, durante a crise que começa em 48 vai até 52. Discurso em que ele fala, o que vem pela frente é o socialismo. A briga do futuro é a briga com o socialismo. É a briga a respeito do controle que vai se buscar estabelecer sobre a esfera da propriedade. Por que eu fiz essa digressão toda? Para dizer que liberalismo é oligarquia. Liberalismo é um produto político, uma construção política voltada para restringir o acesso das camadas populares ao poder político. O Marx, evidentemente, tinha como objetivo subverter essa ordem através de mecanismos revolucionários. Não foi o que vingou. No enfrentamento contra a ordem liberal, o que vingou, especialmente na Europa Ocidental, que é o foco de preocupação do Marx, não foi o enfrentamento revolucionário. Foi durante algumas poucas décadas, até o início do século XX, depois não mais. Qual foi o foco da luta? A luta dos grandes sindicatos e a luta dos grandes partidos de esquerda, dos grandes partidos operários, durante o século XIX e o século XX. A luta em torno do sufrágio universal e a luta em torno dos direitos sociais. Ora, sufrágio universal e direitos sociais são uma forma de atacar os dois mecanismos que o liberalismo havia construído como carapaça da estrutura de dominação social vigente. Atacar a ideia de participação política, garantir participação política para as massas, por um lado, e garantir, por outro, uma interferência na esfera da propriedade. Não uma interferência revolucionária, mas uma interferência no sentido de restrições. Nesse sentido, o grande produto desse movimento, que é o estado de bem-estar social, sufrágio universal com estado de bem-estar social, a gente pode chamar de um produto democrático. Efetivamente, democracia no enfrentamento com a ordem liberal, mas se combinando com a ordem liberal, se mesclando a ordem liberal, porque esse enfrentamento não se deu numa perspectiva revolucionária, se deu numa perspectiva gradualista, se deu por aí. Assim, e a gente pode dizer que, de uma maneira geral, as restrições à esfera... Vou pedir uma tolerância de uns 5 minutinhos para poder falar de Brasil de verdade. Assim, a interferência da política na esfera econômica se orientou nessa direção, na direção de um processo de democratização. Não é qualquer interferência política na esfera econômica que significa democratização, certo? Fascismo é interferência política na esfera econômica e não é exatamente democratização. Assim, para que haja a democratização é necessário que essa interferência política se dê também articulada com uma crescente participação das massas no processo político, e essa interferência tem que estar de acordo com os interesses que as massas constroem, não são interesses a priori, os interesses objetivos que as massas constroem. Muito bem. Brasil. Muito rapidamente, assim, tópicos, para eu poder falar uns 4, 5 minutinhos, juro que não vou estourar mais do que esses 5 minutinhos o tempo. Assim, alguns tópicos. Primeiro,
Vargas, a grande, digamos assim, o grande momento de ambiguidade, o foco de todas as porradas do pensamento político, da teoria política liberal brasileira. O que significa Vargas do ponto de vista da história da construção dessa perspectiva que eu estou colocando, certo? Assim, o que significa Vargas? Vargas significa, no balanço mais amplo, apesar de todas as ambiguidades, apesar do Estado Novo, apesar da violência, apesar da coerção, apesar dos elementos ditatoriais, o balanço mais amplo é um balanço, na minha opinião, democratizante. Se você olha em perspectiva 20 e poucos anos, 20 e poucos? 30 a 54. 24 anos de presença de Vargas na política nacional com um intervalinho, assim, o balanço, o saldo disso é um saldo democratizante, no sentido de quê? No sentido de interferência do Estado sobre a economia, com crescente participação dos interesses das massas sobre a formulação das políticas de Estado. É democratizante, certo? Poderia ter sido mais democratizante? Não sei. Eu não sou totalmente contra os contrafactuais, mas nesse caso, eu acho um contrafactual difícil estabelecer. Mas, de qualquer maneira, o balanço é mais democrático depois de Vargas do que era antes de Vargas. Isso, na minha opinião, é uma questão importante. Os últimos 30, 40 anos da história mundial foram marcados, pelo menos até 10 anos atrás, mas isso é um negócio que não se superou ainda, por uma tentativa de recompressão política e social. No século XX, a construção, especialmente nos centros principais da economia capitalista internacional, mas também no resto do mundo. Assim, a construção do estado de bem-estar social significou avanços sobre cidadelas importantes do liberalismo mais duro, do liberalismo tout court, e nos últimos 30, 40 anos, o liberalismo tout court, via Hayek, via Robert Nozick, menos importante, mas influente também nesse sentido, procurou promover uma recompressão dos direitos de cidadania, dos direitos sociais, o que muitas vezes significou, inclusive, uma compressão da própria democracia, reforçando essa ideia de oligarquização. Como que ocorreu essa recompressão da democracia? Uma redução da democracia no sentido, um reforço da oligarquia, no sentido de retirar do alcance das esferas que são controladas pelo voto, das esferas que são diretamente influenciadas pela participação popular, os processos decisórios. Privatização de empresas não é o elemento fundamental aí. O elemento fundamental aí é a transferência de decisões para esferas que não estão sob o alcance da política, ou pelo menos não estão sob o alcance da política estatal como nós a conhecemos. Portanto, não estão sob o alcance da interferência do voto. Assim, correndo muito nessa reta final, como que esse debate se colocou na política brasileira nesses últimos 5, 10, esses últimos 8 anos, nos 8 anos de governo Lula? Vou pegar um exemplo que ilustra bem essa questão, o exemplo do IPEA. No dia em que o Lula resolveu substituir a direção do IPEA e colocar o Postman, Márcio Postman, na direção do IPEA, teve uma gritaria generalizada. Uma gritaria generalizada dos nossos platônicos colunistas das organizações Globo de jornalismo, televisão, rádio, jornal, Escambau 4. Miriam Leitão, Carlos Alberto Sardenberg, Merval Pereira, não pode substituir, não pode botar o Postman na direção. O Postman, que é um cara ligado ao PT, é um cara de esquerda, não pode botar o Postman, por quê? Porque o IPEA é técnico e o Postman é um ideológico. A ideia de transformar determinadas esferas, que é uma ideia antiga, pode ser articulada, por exemplo, por uma via não liberal, via Francisco Campos. A ideia de que você deve preservar certas esferas da decisão política aos técnicos foi apropriada nos últimos 20, 30 anos pelo discurso liberal. Existem certas questões que têm que estar fora do alcance da política. O IPEA, por exemplo, está fora do alcance da política. Não é porque o Lula ganhou a eleição, só porque ele ganhou a eleição, que ele tem o direito de indicar os técnicos do IPEA. Ou a discussão sobre o aparelhamento do Estado. O governo Lula aparelhou o Estado. Depende da discussão, da visão que qualquer um de nós possa ter acerca do governo Lula, das candidaturas agora postas, do que foi o governo Fernando Henrique. Quando você diz que o partido que ganhou as eleições não pode indicar as pessoas ligadas a esse partido para ocupar as funções que... Não foi o PT que inventou isso, certo? Isso é a ordem política estabelecida. Existem cargos, são cargos de confiança. Você vai lá,
escolhe o presidente eleito, escolhe as pessoas que vão exercer esses cargos. Olha, se o presidente eleito não pode indicar essas pessoas, se existem questões técnicas que estão acima do direito democrático do presidente de indicar essas pessoas, eu estou dizendo, gente, isso é só a ponta do iceberg, certo? O fundamental é a imensa quantidade de decisões, de esferas decisórias que foram transferidas, que foram suprimidas do espaço estatal e foram transferidas para organizações supraestatais ou paraestatais. A Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, o bom e velho Fundo Monetário Internacional, que ultimamente apita muito menos do que já apitou, mas a Organização Mundial do Comércio ainda apita um bocado. Nesse sentido, existe uma série de medidas tomadas durante o governo Lula, uma série de políticas tomadas durante o governo Lula, que me parece que sinalizam numa direção democratizante, por exemplo, mudança da política internacional, da política externa, por exemplo, reforço do papel do Estado, reforço, inclusive, das carreiras de Estado, mas, sob vários aspectos, o governo Lula manteve-se prisioneiro da dinâmica oligarquizante produzida no período anterior. Assim, eu acho que a grande incógnita que se apresenta para o futuro, com Dilma eleita ou o que quer que seja, é exatamente o quanto um futuro governo será capaz de enfrentar os elementos oligarquizantes que sobrevivem e aos quais o Lula se submeteu. E esses elementos oligarquizantes estão todos articulados com a lógica e com o discurso liberal. Ok? Obrigado. Desculpa aí. Bom, mais uma vez agradecer a presença de vocês. Acho que essa mesa foi muito interessante e eu queria, enfim, uma outra observação. Primeiro para o Diogo. Essa não é a primeira vez. Eu lembro de você ter apresentado a tua tese ainda, né, em fase bem mais embrionária na última SBS. E eu lembro que nós conversamos depois da tua apresentação e eu fiquei extremamente interessada com essa tua ideia de resgatar uma tradição republicana, né? E aí, claro que a essa altura, né, passado, se não me engano, 2 anos, e sabendo que daqui a pouco você vai defender essa tese, né, eu estou mais curiosa ainda para saber que tipo de mapeamento você efetivamente fez desta tradição, né? E uma dúvida se essa tradição tem alguma coisa a ver com a ideia municipalista, né? Quer dizer, porque você expôs os argumentos conservadores e liberais, mas me parece que tanto o Uruguai quanto Tavares Baixos, quer dizer, um está defendendo o Estado, outro a província, mas o município, ele fica meio perdido. Inclusive, uma das críticas que o Visconde do Uruguai vai fazer a perspectiva federalista é exatamente o fato de ter retirado determinados poderes da órbita do município, né? Então, se existe, quer dizer, o que você identificou nessa tradição e se ela passa por aí, né? Para a Cristina, e aí você falou de um personagem que eu conheço muito pouco, que é o Assis Brasil, então acho que a questão é um pouco mais primária. E juntando com a fala do Diogo, né, quer dizer, você disse que para o Assis Brasil os homens são filhos das circunstâncias, né? O que me lembra, claro, Visconde do Uruguai, né? A gente tem que considerar os hábitos e costumes, né? As instituições políticas têm uma dimensão circunstanciada. Por outro lado, você disse que para esse mesmo autor as instituições convertem o povo. E aí me vem à mente Tavares Bastos, né? E aí, juntando com o que o Diogo lembrou, quer dizer, as famílias brigam entre si, brigam em seu interior, mas as famílias também se cruzam entre si, uma e outra. Pois é, Montecos e Capuletos, no final das contas, estão se pegando. Então, a minha pergunta é, em que medida é possível ver no Assis Brasil, né, um pouco desse suspeito encontro entre essa tradição liberal e a tradição conservadora, ou se não, ao contrário, eu estou completamente viajando aqui.
E também fiquei curiosa, você falou aí tanto do Rui Barbosa, e eu conheço bem a crítica do Oliveira Viana ao Rui Barbosa. Fiquei curiosa agora para saber, quer dizer, que tipo de referência o Oliveira Viana vai fazer ao Assis Brasil, já que ele me parece, pelo que você apresentou, destoar, né, daquilo que seria o mero idealismo utópico do Rui Barbosa. Bom, e o Darlan, guia genial dos povos, né, meu querido amigo. Eu trabalhei com Tocqueville no meu mestrado, no meu doutorado. Infelizmente, o Darlan ainda não tinha terminado a tese para poder estar na minha banca, porque eu preciso dizer que poucas vezes eu vi uma leitura tão interessante do Tocqueville, e eu tive especial dificuldade quando eu estava trabalhando com Tocqueville, porque no final do século XX, o Tocqueville virou o grande democrata, né? O fantástico encontro do liberalismo e da democracia, né, sendo coroado pela presença do nosso nobilíssimo Tocqueville. Então, primeiro te parabenizar, que eu acho que você fez uma leitura que eu concordo em gênero, número e grau, se bem que grau não varia, né? Enfim. E fiquei pensando, quer dizer, essa identificação supostamente democrática do Tocqueville, ela também está muito fundamentada numa distinção que, aliás, também é trabalhada pelo Uruguai e pelo Tavares Bastos, entre descentralização política e centralização administrativa. Quer dizer, lembrando do argumento dele no antigo regime, a Revolução, né, como os reis franceses teriam sido culpados por terem centralizado a administração junto com a política. E aí, lembrando que a tua formação original é em História, um incômodo que sempre me ficou, quer dizer, do ponto de vista histórico, como teria sido possível, claro que é um contrafactual, mas, quer dizer, em que medida esse pleito do Tocqueville faz sentido? Quer dizer, como teria sido possível você produzir uma centralização política sem que a centralização administrativa andasse mais ou menos junto? Claro que eu estou pensando na Europa continental, na Inglaterra, isso vai ser um pouco diferente. Eu queria que você falasse um pouco disso. E, por fim, eu não sei se vai dar para você falar agora, se você não puder falar agora, nós não bebe. Eu tomo uma cerveja, você toma uma Coca Zero, porque eu queria muito ouvir você falando sobre Stuart Mill. Eu acho que a tua leitura deve ser muito interessante. Era isso, obrigada. Foi. Não, diante do tempo, eu vou tentar ser o mais breve possível, respondendo a Elga. Como é que eu mapeei isso? Ou como é que eu estou tentando mapear? Eu acho que lidando exatamente com um problema que todo mundo que resolve lidar com o conceito de república ou tradição republicana ou qualquer coisa similar a isso lida, né? Ou seja, que é a própria discussão do que é república. E aí isso vai muito de para quem que eu estou falando, ou seja, eu estou lidando com esse problema exatamente agora que eu estou concluindo a tese. Porque se eu for conversar com aqueles que se ocupam mais do tema da história das ideias, por exemplo, né? com o tema da história das ideias, eu resolvo isso de maneira muito simples. Se eu falo quem são os republicanos do século XIX, do XIX brasileiro, Frei Caneca, Cipriano Barata, autores que se revoltaram com o absolutismo monárquico e reivindicaram uma monarquia constitucional representativa, né? Agora eu me confundi, o Correio do Rio de Janeiro, né? Ou seja, todos esses periódicos, esse debate existia, inclusive menções diretas, né? O recurso que Locke faz ao tema do direito de resistência o recurso que Frei Caneca faz ao tema do direito de resistência em Locke, né? O rei abusou do poder, podemos cortar a cabeça dele, né? Então, rompeu-se o pacto da unidade federativa, vamos reivindicar a nossa independência. Então, esses são os republicanos, esses são aqueles que assumem, ainda que não abertamente, em vários momentos, né? Cipriano Barata é um exemplo de alguém que demora para utilizar a expressão república. Ele demora, né? Ele vai utilizar lá no final, no início ele não utilizava, o que alguns intérpretes vão inclusive sugerir, eu acho isso problemático, mas vão sugerir que era uma espécie de silêncio imposto pela conjuntura. Não podia se falar de ser república naquela época, mas isso é difícil, porque estamos entrando na cabeça dos autores. Pois bem, esses são aqueles que utilizam a palavra república, porque o Visconde do Uruguai vai utilizá-la como um problema. Ele vai dizer, a república é o nosso medo, somos um imenso império no meio de várias republiquetas, então esse é o nosso problema. Agora,
aí eu estou me centrando no nome. Agora, se eu utilizar uma outra estratégia, que é a estratégia que mais me seduz, que é a mais problemática, aí eu vou ter que resolver isso com o meu orientador e com amigos, né? Eu conceber a ideia de república não muito marcado pelo tema da história das ideias, mas eu conceber a ideia de república nisso que o Mário levanta, né? De virtude e interesse, ou a própria noção de bem público, aí eu tenho uma outra chave. Porque aí eu posso, eu não vou dizer comodamente, mas eu posso provocativamente dizer que Visconde do Uruguai era um republicano. Era um republicano ao quê? Ao defender uma ideia de bem público, uma ideia de interesse comum por cima dos interesses particulares. Claro que admitindo que a própria noção dele de que o Estado seria o pedagogo da liberdade e a defesa do centralismo monárquico não exclui a existência de interesses. Não exclui a ideia do Estado enquanto um aparelho de dominação na defesa das classes proprietárias do século XIX, não exclui a defesa o papel do Estado, né, no tema da escravidão, não exclui o fato de que ele era um membro da elite política imperial do Rio de Janeiro, um Saquarema. Não exclui todos esses elementos. Mas se eu concebo como a ideia de bem público, eu vejo o quê? Eu vejo que, de fato, num mundo amorfo, inorgânico, cínico, sem laços de sociabilidade, sem exercício de democracia, seja substantivo ou liberal, nada perto disso, não é? Se eu não tenho o papel pedagógico da lei, o papel pedagógico do Estado na tutela da liberdade, eu não tenho liberdade alguma. Né? É um tema que é o que de fato vai se consolidar, né, em toda essa descrição de uma república deformada na Primeira República. Agora, é um problema, provocativamente, né, que é o Zé Bruno de Carvalho chega a dizer que Dom Pedro II é mais republicano que a República, é o ponto dele, né? Ou seja, enquanto uma instituição que ia de essa biografia que ele faz de Dom Pedro, enquanto uma instituição que ia de inclusive financiar bolsa de estudo para alunos, né, jovens notórios brasileiros preocupados com a ciência, Dom Pedro pagava do bolso dele a ida deles para o exterior para estudar, até declinar homenagens com estátuas para usar dinheiro para construir escolas. Não construo essa estátua, prefiro que use esse dinheiro para uma escola. Então, há uma questão aí, né, que vai nesse tema dos interesses da virtude. Visconde do Uruguai tinha os seus interesses, né? Mas, de alguma forma, ele coloca o tema do direito administrativo como um exercício virtuoso, um exercício de tutela da liberdade. Isso permite esticar a agenda, porque aí essa família, ela pode ser, né, permite esticar a agenda e coloca um problema, porque aí todo mundo é republicano, né? Todo mundo é republicano. Assis Brasil é republicano, Rui Barbosa é republicano, ou seja, porque se eu vou por esse tema, de alguma forma todos estão ali, né, abertamente defendendo o bem público, a ordem, né? Ninguém vai chegar à arena pública e falar, não, eu estou aqui para usurpar o poder, para defender os meus interesses, e acabou, né? mas defender exatamente esse tipo de postura. Então, esse é um tema. É a armadilha que eu tenho que sair, ou seja, porque se eu me centro no nome, eu resolvo fácil, né? Mas não me seduz. Me seduz não me centrar no nome para tentar construir uma espécie de tradição que, como o Rogério mencionou agora há pouco, não imploda, mas desinvista, né, essas categorias já amarradas, né? Eu posso identificar facilmente elementos republicanos, tanto em liberais quanto em conservadores, né? E aí eu esticaria a agenda para pensar hoje como que isso se opera. Mas eu acho que a sua pergunta eu casei com o Mário, né, com o tema dos interesses da virtude, porque vai exatamente no problema com o qual eu estou lidando agora, né? Espero, de alguma forma, ter chegado perto. Bom, Rogério, começando pela questão que ele me propôs, talvez pelo pouco tempo da exposição, enfim, eu tenha dado a entender que compreendo o Assis Brasil como um liberal puro sangue, embora eu não saiba o que seja isso, né? Enfim, então, quer dizer, longe de mim querer colocar essa marca nesse autor, assim. O meu esforço de interpretação dele é justamente um esforço que busca congregar, né, uma série de facetas possíveis nessa leitura que ele produz sobre o Brasil. Então tem a presença de temas da agenda liberal? Tem, né? Me parece que sim. Né? A preocupação com os procedimentos, a preocupação com o voto, com a representação política, justiça eleitoral, etc. Então tem, né? Mas
evidentemente, que essa agenda não coloniza toda a sua preocupação com a política, né? E se eu der a entender isso, eu acho interessante ratificar isso nesse momento, né? Claramente, o Assis Brasil tem uma influência marcada do positivismo e, como eu assinalei aqui ao longo da minha fala, também uma presença forte de uma vertente que eu acabei convencionando denominar de realismo, que seria alguma coisa da ordem das coisas do que fala Oliveira Viana, Azevedo Amaral, Alberto Torres e companhia, né? Então, eu acho que tem um mosaico aí presente e nunca supus ser ele um autor liberal, né? Estritamente liberal. Acho que tem uma combinação aí muito instigante, muito curiosa. Tanto é que eu o tempo todo me preocupei em assinalar a presença forte do Estado, né? A ideia do Estado como um operador fundamental da política, né? E um pouco tentar assinalar também como é que isso se ajusta de um modo tenso, né? Com o procedimentalismo liberal estritamente falando, né? Então, tem aí um mosaico curioso de matrizes teóricas distintas que se combinam ali, né? Com relação a Elga, achei super interessante essa ideia de uma combinação entre algum conservadorismo com o tal liberalismo. Então, eu reproduzi a frase dele, né, de que os homens são filhos das circunstâncias. Mas, para ser fiel ao próprio Assis Brasil, ou tentar ser fiel a ele, eu acho que eu deveria continuar essa frase, né, dizendo que essas circunstâncias não são estáticas, né? Elas podem ser transformadas por dois operadores. O Estado, eu diria, sobretudo, até para enfatizar, né, a tensão que existe aí nesse argumento liberal, e o povo, propriamente dito, através de quê? Da habilitação política que o Estado pode fazer, da incorporação política que o Estado pode protagonizar desse próprio povo. Então, os homens são filhos das circunstâncias e, em alguma medida, e de forma tensa e ambígua, etc., as circunstâncias também podem ser filhas dos homens, né? Não existe aí um movimento unívoco, né? Eu acho que o que tem de inovador mesmo na teoria política do Assis Brasil é um pouco a possibilidade de rompimento com isso. Esse rompimento não é evidente, né? Eu falei em dois operadores possíveis, o Estado e o povo. Eu diria que primeiro o Estado deve romper essa barreira do infortúnio sociológico, da condição degradada do povo, e depois esse povo então se alça a um lugar mais autossuficiente. Então é como se as circunstâncias pudessem ser alteradas, e aí a interpretação que eu faço do Assis Brasil, né, me conduziria a pensar que seria o Estado, então, o protagonista desse movimento, mas que esse mesmo movimento depois poderia ser alcançado também pelo povo. Então, o povo, ele não é aquele que desbravará, né, esse mundo novo possível, né? A ideia é que, legado às condições de reprodução do seu infortúnio, ele não romperá com esse infortúnio, ele permanecerá lá, mas uma vez dadas as condições para que ele constitua uma outra identidade cívica, ele o fará, né? Então, por isso, uma ideia que eu já no final da fala, de uma forma talvez um pouco atabalhoada, propus, a ideia do povo como criador e criatura da política, né? Ele cria a política na mesma medida em que é criado por ela. E, enfim, a gente poderia depois seguir falando um pouquinho sobre isso, mas acho que agora eu já tenho que ir correndo para não atrasar muito. Com relação ao tema do interesse da virtude, isso também daria muito pano para manga, né? A ideia de partido em Assis Brasil, não tive tempo de falar sobre ela, né? Mas ela é uma ideia que vem associada a uma perspectiva burkeana de partido, né? O partido, ele é o lugar, ele é a parte que se refere ao todo e não a parte que se refere a si mesma. Então, o Assis Brasil evoca a ideia de interesse, mas jamais a ideia de interesse sob esse prima particularista, né? É um interesse que só é legítimo na medida em que se reporta ao todo. Então, nesse sentido, a arena política constituída pelos mais diversos partidos, né, seria uma arena em que o que se estaria em disputa seriam visões particulares a respeito do bem comum, e não visões particulares a respeito
de bens particulares, né? Então, o tema do interesse ele vem em Assis Brasil marcado por esse tema do bem público, do interesse comum, né? Em Assis Brasil, né? Em Rui Barbosa, também com muita força, talvez até com mais força do que em Assis Brasil, a ponto de Rui Barbosa rejeitar o partido, à época da campanha civilista, como instrumento de organização da vida pública. E existe aí uma grande contenda entre Assis Brasil e Rui Barbosa a essa época, né, em que o Assis Brasil acusa o Rui Barbosa de ter personalizado a campanha e de não ter aproveitado a oportunidade para consolidar o ambiente partidário brasileiro, né? E o Rui reage dizendo o seguinte: o partido é o lugar da facção, o partido é o lugar do interesse privado, e eu repudio o interesse privado como perspectiva de projeção na cena pública, né? Então, eu proponho a ideia de civilismo como uma agenda universalista que é capaz de costurar, né, os mais variados segmentos que constituem a sociedade e a política. Então, mais uma vez, o tema do interesse vem aqui associado, mesmo, né, na boca de um liberal, ele vem associado ao tema do interesse público. E, mais uma vez, só para fechar mesmo, eu recupero um pouco o tema, né, lá que o Rogério propôs. Essas marcas, né, o liberal, o conservador, o positivista e etc., elas são sempre, claro, são como que tipos ideais, né? Quem são esses personagens na vida que a gente pode observar, né? Possivelmente o que a gente observa é um mosaico, né? São personagens que combinam uma série de elementos de matrizes teóricas distintas. Então, nesse sentido, o Rui Barbosa teria também um posicionamento tenso com relação a uma leitura liberal rigorosa, né, que pensasse a política como um espaço de embate entre segmentos que falam por si próprios, né? Tanto Rui como o Assis Brasil pensam nesse espaço da política como um lugar de disputa de concepções das partes, ou seja, concepções particulares, sim, né, mas não autorreferenciadas, referenciadas pautadas no coletivo, que retiram a sua legitimidade justamente dessa referência ao coletivo, né? Não fosse essa referência, elas não seriam tidas como legítimas. Qual é a referência do Tocqueville para falar nesse negócio de centralização política e de centralização administrativa? São os Estados Unidos. Esse negócio acabou, não é isso? Assim, Tocqueville morreu, não viu. Mas ele não viu, mas acabou. Assim. A sobrevivência da centralização política nos Estados Unidos só foi possível com a centralização administrativa. Lincoln. Né? Lincoln, Guerra de Secessão. Assim, a unidade só se manteve quando uma série de aspectos que eram considerados, que no momento da fundação dos Estados Unidos, 1776, 1787, é considerado fundamental que permaneça na esfera dos Estados, por exemplo, a escravidão, não é isso? E o que fazer com o regime de trabalho nos territórios anexados a posteriori. Nos Estados Unidos, essa questão só se resolve, efetivamente, com centralização administrativa também. Assim, então, quando Tocqueville fala o grande erro foi a centralização administrativa ter sido... Olhando para a França, né? Não para os Estados Unidos, olhando para a França. Dizendo, não, na França a coisa foi errada porque na França se juntou os dois, nos Estados Unidos não se juntou, por isso que é legal. Por isso que lá existe mais liberdade. Ele chama de democracia, mas o que ele chama de democracia não é exatamente aquilo que eu estava chamando de democracia ainda agora, certo? Mas o que ele diz é isso, nos Estados Unidos tem mais liberdade porque lá a administração é descentralizada. Mas foi descentralizada até muito pouco tempo depois dele estar escrevendo O Antigo Regime e a Revolução. Muito pouco tempo é o quê? 15, 20 anos. O Antigo Regime e a Revolução é o quê? 57 anos? Não. Não, então, não dá 10 anos. 10 anos depois, você tem 10 anos depois, você tem digamos assim, o primeiro grande passo de centralização administrativa também. O outro vai ser muito depois, né? Vai ser com Roosevelt e tal. Né? Mas, ao longo do tempo, entre Lincoln e Roosevelt, você tem um processo de centralização. Então, assim, realmente, assim, é um exercício esquisito que ele faz em relação à França. Eu acho que não funciona também. Stuart Mill. Stuart Mill é mais complicado. É mais complicado.
Assim, ele dá certos passos na direção do sufrágio universal, certo? O que talvez o distanciasse dessa ótica, digamos assim, que eu considero mais oligárquica, que eu estou chamando de mais oligárquica. Na verdade, quem chama não sou eu. Um outro historiador contemporâneo do Philly, mas está vivo até hoje, chamado Pierre Vidal-Naquet, que também trabalha com Grécia, chama a nossa ordem, a ordem política contemporânea, o Vidal-Naquet, chama de oligarquia liberal. A oligarquia liberal que nós chamamos de democracia. O Stuart Mill, ele dá alguns passos no sentido... O Stuart Mill é mais complicado porque ele é menos lockeano, certo? Assim, ele tem a marca utilitarista muito forte, então não tem o a priori, não tem a justiça a priori, não tem o correto a priori. Então ele é mais aberto, ele é mais moldável, o pensamento dele é mais moldável nesse sentido. Tem aquilo, o que é legal, o que deve ser feito? Por exemplo, deve ser feito as pessoas não se meterem naquilo que não diz respeito a elas na vida de cada um de nós. Assim, o que ele quer dizer com isso é um troço que fica para a gente discutir o resto da vida. Assim, porque qual é o aspecto da nossa vida que não influencia a vida do resto das pessoas? Sei lá, eu não conheço nenhum. Assim, todos influenciam, mas o que ele está dizendo é que é possível, ele mesmo reconhece isso, né? É difícil estabelecer essa linha, mas em algum lugar você tem que estabelecer a linha daquilo que a gente considera que influencia os demais e o que não influencia. Qual é a complexidade aí? Esse argumento do Stuart Mill é um argumento fundamental do discurso da esquerda contemporânea sobre certos aspectos da política. A esquerda liberal americana, por exemplo, diz que o Estado não pode se meter na vida das pessoas quanto à religião, quanto à sexualidade. Mas o Estado pode e deve se meter na vida das pessoas para distribuir riqueza. A esquerda liberal americana, ela opera num fio da navalha em relação a isso. Nós também, né? Nós também, assim, desde que a perspectiva revolucionária deixou de ser um tema relevante na política, deixou de ser um tema relevante na política, não é? Para nós, hoje, no debate brasileiro do presente, a perspectiva revolucionária não é um tema. Assim, quem é o cara que polariza, dos que aparecem, evidentemente, quem é o cara que polariza a esquerda, a campanha, na televisão, certo? Nos debates? É o Plínio. O que o Plínio está defendendo? O Plínio está defendendo a transformação do Bolsa Família em lei. O welfare state. Não tem revolução nenhuma nisso. Certo? Agora, é antiliberal. É anti-oligárquico. Transforma o acesso a recursos em direito. Aliás, o Lula tinha falado que ia transformar em lei, nunca mais ouvi falar no assunto, mas de repente ainda rola antes da unção da herdeira, não é isso? Antes dele deixar seu povo nas mãos de Dilma. Não podia deixar de fazer a piada. A piada é boa. Mas o Stuart Mill ele acaba também reforçando com esse discurso a ideia de que existe uma esfera na qual você não pode interferir. E mesmo a posição que ele toma diante do voto universal, é voto universal com hierarquia, não é isso? E vem o diabo do... O Platão não desaparece, Platão está vivo entre nós o tempo inteiro, é uma coisa de maluco. Assim, você tem as pessoas que têm melhores condições para decidir. Você tem aqueles que sabem, aqueles que podem opinar, porque têm as condições de opinar, aqueles que não podem. Assim, é claro que o discurso platônico vem perdendo qualidade. A gente estava vendo isso num debate que eu estava outro dia lá na Rural com Alexandre Forte. O discurso platônico vem perdendo em qualidade. Assim, começou com Platão, aí depois você vai ter Benjamin Constant e Tocqueville, que estão alguns degraus abaixo do Platão, e hoje é o Merval Pereira, como é que é o nome? A Miriam Leitão. Mas o argumento é o mesmo. O Jabor, meu Deus do céu. É o Jabor. O nosso querido Diogo Mainardi, na verdade, atualmente autoexilado. Que Deus o leve. Sim, mas o argumento permanece. O argumento de que as massas não podem participar do processo político porque não sabem, porque são umas bestas, porque são uns imbecis, não têm condição. Não devem interferir. Vamos dar um desconto para o Platão, que quando Platão está dizendo isso, ele não está falando isso em nome da preservação de um determinado tipo de domínio social e econômico, certo? A concepção de aristocracia, a cidade ideal do Platão é uma cidade aristocrática, não é isso? Mas é a aristocracia do saber.
Quando Locke está falando nisso, quando principalmente Constant e Tocqueville estão falando nisso, aí vamos trazer o negócio para o Brasil, até para depois poder fazer a discussão do negócio lá que você falou, para poder casar com o debate aqui, não é isso? Assim, quando a gente vê Bolívar Lamounier falando, herdeiro desse debate todo, digamos um herdeiro distante de Tavares Bastos, a gente pode incluir ele na linhagem, quando a gente vê, por exemplo, nosso amigo Bolívar Lamounier falando, ele está falando de coisa parecida, ele está dizendo que a participação política é nociva. Seymour Lipset, cientista político importante da segunda metade do século XX, dizia a mesma coisa. Aliás, o Finley está brigando com o Lipset. O Finley está dizendo, o Lipset está falando que a participação política é ruim, que para a democracia é bom que as pessoas sejam apáticas, porque aí você mantém a estabilidade. O Bolívar Lamounier vai estar dizendo a mesma coisa no Brasil. Quando a gente pega a discussão, por exemplo, sobre interesse e virtude, pega, por exemplo, a discussão, que é a discussão fundamental dos liberais em todos os tempos. O voto obrigatório. O que é voto obrigatório? Voto obrigatório é uma concepção... A gente pode inserir na tradição liberal? Dificilmente. Você pode inserir na tradição republicana. Você pode inserir em uma determinada ideia de virtude, de compromisso, de participação, de engajamento no processo, de engajamento popular no processo político. O voto obrigatório tem essa direção. Certo? A ideia de que o voto deve ser opcional, ela se associa de maneira muito clara à ideia de que a participação não é um elemento fundamental para a manutenção do regime democrático. A participação não é fundamental. O direito, sim. A participação, não. Para quem defende o voto obrigatório, a participação é fundamental. Sem participação não tem democracia. E, portanto, a participação deve ser pensada como dever. É uma outra tradição. Certo? Enfim, é basicamente isso.